Hoje, neste exato momento, o inimigo já perdeu a batalha sobre a sua vida. Sim, antes mesmo de você terminar de ouvir essa oração, a vitória já está decretada nos céus, já está assinada com o sangue precioso de Jesus Cristo. E ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir tocar em você, na sua família, na sua casa, nas suas conquistas. O que você vai receber aqui não é apenas uma oração, é um manto de proteção que vai envolver cada centímetro da sua existência. Chegou a hora de viver no alto, de caminhar com autoridade espiritual, de olhar para os seus inimigos e dizer com plena certeza: vocês não têm mais poder sobre mim. Sinta isso agora. Sinta a graça descendo. Sinta a paz tomando conta do seu peito. Você está exatamente onde precisa estar. Seja muito bem-vindo ao Católico Oficial, este canal que existe para levar você mais perto de Deus, para fortalecer a sua fé e para colocar nas suas mãos as armas espirituais que você precisa a cada dia. Que alegria imensa poder estar aqui com você neste momento tão especial de encontro com o céu. A palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Guarde essa promessa funda dentro do peito. Deus já ordenou, já determinou, já designou a fortaleza a ti contra os inimigos. Esta oração foi preparada para você que sente que algo está pesando, que percebe ataques que não consegue explicar, que vê portas se fechando sem motivo, relações se deteriorando sem razão aparente, saúde que não se restabelece. Se você chegou até aqui, que tal compartilhar com alguém que você ama e que também precisa desta blindagem? Às vezes, uma oração chega exatamente no momento certo. E talvez você seja o instrumento de Deus para que essa graça alcance outra pessoa hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti com o coração humilde e a fé acesa como uma tocha que nenhuma ventania do inferno consegue apagar. Viemos clamar, viemos suplicar, viemos nos lançar aos Teus pés, não porque somos fortes, mas porque sabemos que a Tua força é o que nos sustenta. E é exatamente por isso que começamos esta oração com autoridade espiritual, com a certeza de que Tu és o Senhor acima de todos os senhores, o Rei acima de todos os reis, e que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma força das trevas tem domínio diante do Teu nome. No nome de Jesus Cristo, Filho eterno do Deus vivo, nós tomamos autoridade sobre toda a obra do maligno que tenha sido enviada contra esta vida, contra esta família, contra este lar. Que o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário, forme agora um muro de fogo ao redor desta pessoa que nos ouve. Um muro que o sedutor não atravessa, que o enganador não ultrapassa, que o opressor tenta alcançar, mas jamais consegue tocar. Pelo sangue de Jesus, toda a amarra que tenha sido atirada sobre este Filho de Deus está desfeita agora. Toda corrente forjada no ódio e na inveja, cortada agora. Toda prisão espiritual que tenha aprisionado este coração, aberta agora pelo poder soberano do Cristo ressuscitado. Espírito Santo, fogo vivo e eterno, vem soprar sobre este momento de oração. Vem mover o que está parado. Vem limpar o que o maligno sujou. Vem restaurar o que o adversário tentou destruir. Cada cômodo desta casa, cada pensamento desta mente, cada batida deste coração, tudo consagrado ao Deus vivo, tudo selado pelo poder do Espírito Paráclito. E nós pedimos a intercessão poderosa dos céus, por intermédio do glorioso São Bento e do valente São Miguel Arcanjo, que eles se coloquem entre este Filho de Deus e qualquer força que tente avançar contra ele. A cruz de São Bento fala antes que qualquer mal chegue perto, e hoje essa cruz está erguida sobre esta vida. A espada de São Miguel Arcanjo resplandece na frente desta caminhada,
e hoje essa espada guarda cada passo deste caminho. Não há encantamento que resista. Não há sortilério que sobreviva. Não há maldição que permaneça onde o nome de Jesus é invocado com fé verdadeira. Toda obra de feitiçaria direcionada a esta pessoa, dissolvida. Toda adivinhação pronunciada contra o seu destino, neutralizada. Toda amarração tecida no ódio e na maldade, desatada pelo poder da cruz. Este Filho de Deus está livre. Este Filho de Deus está protegido. Este Filho de Deus caminha coberto pela graça do Altíssimo, e o inimigo não tem mais nada a fazer aqui. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com reverência e com plena confiança. O Teu nome é refúgio, o Teu sangue redime, Tua presença santifica, Tua palavra ilumina, e a Tua cruz permanece de pé, acima de toda cilada. Nesta hora, nós apresentamos a Ti tudo aquilo que não vem do Teu coração. Toda influência contrária, toda sombra lançada sobre esta vida, todo ambiente pesado, toda perturbação insistente, toda obra de ocultismo, toda feitiçaria, toda adivinhação, toda cartomancia, todo horóscopo buscado como direção, toda consulta indevida, todo encantamento, toda amarração, todo malefício preparado na maldade humana ou inspirado pelo maligno. Que nada disso prevaleça. Que tudo isso perca força diante do senhorio de Jesus Cristo. Filho de Deus, estende sobre este amado a força da Tua redenção. Onde houve opressão, entra com Teu consolo. Onde houve inquietação, faz descer serenidade. Onde alguma porta foi aberta por ignorância, curiosidade, desespero ou fragilidade, nós pedimos Tua misericórdia e Tua limpeza santa. Lava, Senhor, com Teu sangue preciosíssimo, as mãos, os pensamentos, as intenções, a memória, a casa, os objetos, os caminhos, o sono e os afetos deste filho. Que toda ligação desordenada com práticas ocultas seja desfeita pela Tua autoridade. Que o coração se volte inteiramente para Ti. Que a mente se renda somente à Tua verdade. Glorioso São Bento, fiel servo de Deus, homem de oração, de disciplina espiritual, de combate sóbrio e de profundo amor à cruz de Cristo, intercede agora por este amado que busca blindagem espiritual. Tu que ensinaste a alma a não negociar com o mal, Tu que foste sinal de firmeza em tempos de confusão, roga por nós. Que a lembrança da Tua santa medalha recorde nesta hora que o cristão não se curva às ameaças do inimigo, não se entrega ao medo, não faz aliança com as trevas, não depende de superstições, mas confia no Senhor da vida. Valente São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defensor do povo de Deus, acompanha-nos nesta oração. Vai adiante desta casa, desta família, desta estrada, desta noite e deste dia. Permanece à porta desta vida como sentinela do céu. Onde houver tentativa de emboscada espiritual, põe Tua guarda. Onde houver insônia provocada por tormento, leva tranquilidade. Onde houver acusação injusta soprada pelo acusador, que a verdade do Evangelho se levante como escudo. Nós não pedimos espetáculo. Pedimos proteção santa, sob a vontade de Deus, pela intercessão daqueles que o servem com fidelidade. E agora, com calma, mas com convicção, diga no seu coração se puder: Jesus Cristo é meu Senhor. Minha vida pertence a Deus. Minha casa pertence a Deus. Meu futuro pertence a Deus. E o inimigo não tem a palavra final sobre mim. Repita em paz, sem ansiedade, como quem crê. O inimigo não me governa. O acusador não me define. O enganador não dirige meus passos. Eu pertenço a Jesus. Há batalhas que fazem barulho. Outras chegam em silêncio. Às vezes o ataque não vem como escândalo, mas como desgaste. A pessoa vai perdendo o ânimo. Vai ficando impaciente, sem razão. A casa vai se enchendo de discussões tolas. O sono desaparece. O coração fica agitado. A oração vai esfriando. E um peso estranho começa a rondar a rotina. É por isso que, nesta hora, nós pedimos uma proteção intensificada, uma guarda mais profunda, um cerco de paz ao redor deste amado. Senhor da glória, entra com Tua luz naquilo que estava confuso.
Onde houve sugestão maligna de derrota, sopra coragem. Onde o adversário tentou semear medo, semeia esperança. Onde o opressor tentou prender a mente em pensamentos de ruína, derrama equilíbrio e sossego. Não permitas, Pai Santo, que este filho seja manipulado por pressões invisíveis, por mentiras repetidas, por sugestões de fracasso, por vozes interiores que humilham, desanimam e acusam sem cessar. Tu conheces o modo como o maligno age. Ele tenta desfigurar a esperança, tenta cansar a perseverança, tenta contaminar relações, tenta gerar desgaste onde antes havia ternura. Mas hoje nós nos colocamos debaixo da Tua presença e afirmamos com serenidade firme: todo jugo que não vem de Cristo perde legalidade. Toda voz estranha perde autoridade. Todo laço oculto é submetido ao nome de Jesus. Toda sombra que vinha acompanhando esta vida recua diante da luz do ressuscitado. São Miguel Arcanjo, estende tua defesa sobre a noite deste amado. Guarda o quarto, o leito, a respiração, o pensamento antes de dormir, o coração nas madrugadas, o despertar nas primeiras horas do dia. Quantas pessoas sofrem mais quando a casa silencia, quando a mente começa a revisitar feridas, quando a alma sente que está sozinha. E é nessa hora que o céu também se faz presente. Que a espada espiritual de São Miguel não seja entendida como violência humana, mas como sinal de que Deus não abandona o seu povo no escuro. Que os ataques noturnos sejam contidos, que o descanso volte, que a paz seja restaurada, que este amado de Deus volte a repousar sem pavor, sem opressão, sem aquela sensação de que está indefeso. Cristo Redentor, visita agora os lugares mais escondidos da alma. Há feridas que não aparecem no rosto, há lembranças que ainda pesam, há decepções antigas que abriram espaço para a insegurança. Há palavras ouvidas na infância, na juventude, no casamento, no trabalho, que continuam ecoando como sentença. Há também acusações injustas, calúnias, humilhações, rejeições, traições e desprezos que abalaram profundamente a autoestima e a confiança. E o inimigo se aproveita disso. Ele tenta usar a dor não curada como porta de entrada para o desânimo e para o isolamento. Por isso, Senhor, toca com Tua misericórdia estas regiões internas. Leva cura ao que está inflamado. Traz reconciliação ao que foi fragmentado. Derrama unção sobre a memória ferida. Dá ao coração a graça de respirar de novo. Glorioso São Bento, intercede por todos aqueles que foram cercados por pessoas invejosas, por falso amigo, por manipulador, por caluniador, por fofoqueiro, por alguém dissimulado que se aproximou com sorriso no rosto e maldade escondida na intenção. Roga por quem sofre com o ambiente carregado no trabalho, por quem não sabe em quem confiar, por quem já percebeu que certas palavras foram ditas para enfraquecer, para confundir, para diminuir, para espalhar divisão. Pedimos com Teu auxílio que toda língua maldosa perca força, que toda conversa semeada para manchar reputações caia por terra, que todo projeto de difamação seja frustrado pela verdade e pela justiça de Deus. Ao mesmo tempo, Senhor, não deixes que o coração deste amado se torne igual ao coração dos que o ferem. Livra-o do desejo de vingança. Afasta dele a amargura que corrói por dentro. Defende sem endurecer a alma. Guarda sem fechar o coração a Tua graça. Ensina este filho a não retribuir maldade com maldade, mas também a não ser ingênuo diante do que precisa ser discernido. Dá sabedoria para reconhecer o falso amigo antes que o dano seja maior. Dá prudência para manter distância do perverso. Dá fortaleza para suportar perseguições sem perder a dignidade. Dá serenidade para confiar que a justiça final não está nas mãos do invejoso, mas nas Tuas mãos, Senhor. Agora, eu quero pedir uma proteção especial sobre a casa deste amado. Não apenas sobre as paredes, mas sobre tudo o que acontece dentro delas. Que o lar seja lugar de paz e não de perturbação. Que a sala seja espaço de encontro e não de gritaria. Que o quarto seja lugar de descanso e não de aflição. Que a cozinha seja ambiente de sustento e gratidão. Que portas e janelas simbolicamente sejam guardadas pelo Senhor.
Que nenhum clima de discórdia encontre morada estável neste ambiente. Se houve semanas de tensão, se houve um peso difícil de explicar, se a família tem vivido sem harmonia, nós pedimos a presença de Deus entrando em cada canto. São Miguel Arcanjo, passa à frente dos moradores desta casa. Guarda o pai, guarda a mãe, guarda os filhos, guarda os avós, guarda os netos, guarda quem chega cansado do trabalho, guarda quem sai cedo para suas responsabilidades, guarda quem anda mais fragilizado na fé, guarda quem tem chorado escondido, guarda aquele membro da família que está distante de Deus e parece já não ouvir conselho. Cobre este lar com a misericórdia do Altíssimo. Onde o acusador quis estabelecer divisão, faz nascer reconciliação. Onde o tentador semeou frieza, reacende a caridade. Onde o destruidor tentou atingir os vínculos, renova o amor primeiro. Também colocamos diante de ti, Senhor, os bens desta família, porque há pessoas que têm sofrido perdas inexplicáveis, ruína repetida, desordem financeira, portas que pareciam abertas e, de repente, se fecharam. Tu sabes que nem toda luta material é espiritual, mas também sabes que o desânimo financeiro pode se tornar campo para medo, vergonha e divisão dentro do lar. Por isso nós pedimos proteção sobre o trabalho, sobre o sustento, sobre a renda, sobre os compromissos, sobre as contas, sobre as decisões econômicas, dá sobriedade para administrar, dá portas abertas para oportunidades honestas, dá alívio na escassez, dá discernimento para não cair em armadilhas, em propostas enganosas, em empréstimos imprudentes, em enganos que prometem solução fácil e só aumentam o peso. Bendito Senhor, fortalece também a saúde deste amado. Tu conheces o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o coração acelerado, a insônia persistente, a ansiedade que aperta o peito, a tristeza profunda que vai drenando a energia, a falta de vigor, a disposição enfraquecida, o ânimo abatido. Nós te pedimos intercessão pela cura, pelo restabelecimento, pela recuperação e pelo fortalecimento. Toca aquilo que precisa de cuidado, sustenta quem está em tratamento, consola quem recebeu notícia difícil, renova a esperança de quem viveu longo período de desgaste. E se houver nesta vida alguma enfermidade associada a sofrimento espiritual, que a tua graça alcance a raiz e conceda equilíbrio, calma, revigoramento e nova disposição. Bom pastor, olha de modo especial para os filhos desta casa. Alguns pais e mães rezam com o coração apertado por causa de filho adulto, por causa de filho rebelde, por causa de filho que se afastou da fé, por causa de filho que anda em más companhias, por causa de filho que vive em risco nas ruas, nas estradas, nos ambientes de estudo ou de trabalho. Nós pedimos uma cerca de proteção sobre a juventude. Livra esses jovens de seduções destrutivas, de vícios, de dependências, de amizades que empurram para baixo, de humilhações, de perseguições, de zombarias, de armadilhas que parecem modernas, mas carregam morte interior. Dá a eles coragem para dizer não ao que os destrói e sim ao que os salva. São Miguel Arcanjo, vai ao encontro daquele jovem que já não quer rezar, daquele rapaz que perdeu o sentido da vida, daquele coração que se sente confuso, daquele filho que anda agressivo por dentro porque está ferido. Toca, Senhor, por tua misericórdia, a juventude desta família. Que os meninos e meninas, os adolescentes, os jovens adultos, redescubram a fé não como peso, mas como direção. Que encontrem amigos de verdade, que tenham proteção nos deslocamentos, que sejam resguardados de acidentes, que a mente deles não seja capturada pelo desespero, que a esperança volte a florescer. Neste momento, faça uma pequena pausa, respire e apresente em silêncio o nome de quem você quer colocar sob a blindagem espiritual de Deus. Talvez seja seu esposo, talvez sua esposa, talvez um filho, talvez um neto, talvez um irmão, talvez você mesmo. O Senhor conhece, o céu conhece, e essa intenção agora sobe como incenso. Senhor, nós consagramos a Ti os relacionamentos desta vida. Onde houver casamento ferido, entra com reconciliação.
Onde houver irmão afastado, aproxima com tua graça. Onde houver ressentimento antigo entre parentes, derrama misericórdia. Onde houver convivência fria, desperta compaixão. Onde houver influência de terceiro querendo dividir, frustra esse intento. Que nenhuma pessoa invejosa encontre espaço para manipular afetos nesta casa. Que nenhum traidor consiga semear destruição duradoura. Que todo dissimulado seja revelado pelo tempo e pela tua luz. E que este amado receba a graça de não agir por impulso, mas por discernimento, oração e verdade. Eu te peço ainda, Senhor, que libertes esta vida das influências sutis, aquelas que quase ninguém percebe de imediato. Às vezes, não é um grande escândalo, é uma gota por dia de desânimo. Um comentário venenoso aqui, uma comparação ali, uma desconfiança repetida, uma sensação de inutilidade, um peso constante sobre a autoestima, uma frieza crescente na oração. O maligno muitas vezes trabalha no desgaste, no cansaço, na desordem interior. Mas hoje nós te pedimos, remove esse nevoeiro espiritual. Dissipa o que confunde. Restaura a nitidez do coração. Dá de novo ao teu filho vontade de rezar, fome da palavra, sede dos sacramentos, amor pela verdade e firmeza para rejeitar tudo aquilo que o afasta de ti. Filho de Deus, ergue sobre esta vida a tua armadura espiritual. Que a verdade cinja os pensamentos, que a justiça proteja o peito, que a fé funcione como escudo, que a salvação preserve a mente, que a palavra do Senhor seja espada luminosa contra toda mentira, que os anjos de Deus acampem ao redor deste amado, que São Bento o ajude a perseverar com sobriedade, que São Miguel Arcanjo o acompanhe nas horas de combate, e que, no meio da luta, a paz não seja roubada, porque existe uma paz que não depende de circunstância favorável. Ela vem do céu e sustenta o coração mesmo em tempos difíceis. Eu quero agora falar ao coração de quem está se sentindo cansado de resistir. Você talvez já tenha chorado sozinho, já tenha pedido a Deus um sinal, já tenha se perguntado por que certas lutas não terminam, já tenha sentido o peso de olhar para a própria vida e pensar que está sempre se defendendo. Escute bem. Não confunda demora com abandono. Não confunda batalha com derrota. Não confunda perseguição com ausência de Deus. Há momentos em que o Senhor não retira imediatamente a luta, mas fortalece tanto o filho, cerca tanto a vida, ilumina tanto o caminho, que aquilo que antes parecia impossível de suportar já não consegue mais dominar a alma. Você não está sozinho. Deus continua perto. A intercessão dos santos acompanha a caminhada. A graça ainda está agindo. E aqui existe um ponto importante, meu irmão. Blindagem espiritual não é licença para viver de qualquer jeito. Não adianta pedir proteção e continuar alimentando o que contamina a alma. Não adianta clamar por liberdade e cultivar hábitos que enfraquecem a fé. O Senhor nos guarda, sim, mas também nos chama à conversão. Então, se houver algo em sua vida que precise ser entregue, entregue. Se houver prática errada que precisa ser abandonada, abandone. Se houver ambiente que está lhe fazendo mal, tenha coragem de rever. Se houver pecado recorrente, volte ao confessionário. Se a oração esfriou, retome. Se os sacramentos ficaram esquecidos, recomece. O céu coopera com o coração que se abre sinceramente. Glorioso São Bento, ajuda-nos a viver vigilantes, sem medo e sem ingenuidade. Que a cruz de Cristo seja nossa referência. Que o nome de Jesus esteja nos lábios e no coração. Que o corpo cansado encontre força. Que a mente atribulada encontre calma. Que a alma abatida reencontre comunhão com Deus. Dá-nos disciplina de oração, amor à verdade, coragem para renunciar tudo o que nos afasta do Senhor e perseverança para seguir firmes quando o entusiasmo faltar. São Miguel Arcanjo, permanece conosco quando a luta não for visível aos olhos humanos. Intercede por esta pessoa no trabalho, nas ruas, nos trajetos, nas consultas, nas reuniões, nos compromissos, nas viagens, nos lugares onde ela entra, sem saber que tipo de ambiente encontrará. Guarda-a do acidente, do assalto, do engano, da perseguição, da palavra armada, da armadilha preparada, do malfeitor que age às escondidas.
E se houver alguma intenção maldosa direcionada a esta vida, que ela perca a força e caia sem êxito. O que foi pensado para ferir não prosperará além do limite permitido por Deus. O Senhor é juiz. O Senhor é refúgio. O Senhor é defesa. Agora diga comigo, com voz baixa se puder, mas com fé firme. Eu me coloco sob a cruz de Cristo. Eu recebo a paz de Deus. Eu renuncio ao medo. Eu rejeito toda mentira do inimigo. Eu pertenço ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. E nenhuma força contrária tomará o lugar que é de Deus em minha vida. Respire isso. Deixe essa verdade descer para dentro. Não é agitação, é convicção. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua presença já está operando serenidade onde havia agitação. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo consola, fortalece, orienta e sustenta. Agradecemos pela intercessão fiel de São Bento e de São Miguel Arcanjo. Agradecemos porque, ainda que a luta continue por um tempo, a solidão acabou. Agradecemos porque o Teu povo não caminha abandonado. Agradecemos porque o Senhor visita o quarto, a sala, a cozinha, a estrada, o trabalho, a cama do enfermo, o coração da viúva, a mente do cansado, a alma do perseguido, o lar em conflito, o filho distante, o idoso que se sente esquecido, o homem que trabalha demais e quase não consegue parar, a mulher que sustenta a casa com lágrimas escondidas, o jovem que sorri por fora e sofre por dentro. Tu és Deus presente. Recebe, Senhor, nossa profissão de fé tranquila e forte. Não estamos entregues ao acaso. Não estamos submetidos ao medo. Não estamos governados pelo acusador. O maligno não é senhor do nosso destino. A última palavra é tua. O julgamento final é teu. O cuidado verdadeiro vem de ti. E enquanto caminhamos, tua graça nos acompanha passo a passo. A paz para hoje. A força para hoje. A luz para hoje. A direção para hoje. Mas eu preciso lhe dizer algo com amor e com seriedade. Não transforme esta oração em um costume vazio. Não faça da proteção espiritual uma procura apenas de socorro momentâneo. Deus quer mais do que apagar incêndios na sua vida. Deus quer o seu coração inteiro. Sua vitória depende também da escolha de viver como quem acredita. Você vai apenas ouvir mais uma oração? Ou vai realmente reorganizar a vida diante do Senhor? Você vai continuar alimentando distrações que esfriam a alma? Ou vai buscar uma fé concreta, sacramental, perseverante? Há decisões que ninguém pode tomar por você. Se existe algo escondido, entregue a Deus. Se existe vício, enfrente com oração, ajuda e verdade. Se existe frieza espiritual, retorne aos poucos, mas retorne de verdade. Procure a Santa Missa. Busque a confissão. Reze em casa. Leia a palavra. Jejue com prudência e direção. Feche portas que não servem mais à sua santificação. Pare de abrir o coração para conselhos que afastam de Deus. Quem quer blindagem espiritual precisa também escolher fidelidade espiritual. Você é chamado a viver de pé. Você não nasceu para ser esmagado pelo medo. Você é pessoa marcada pela presença de Deus. Há dignidade no seu chamado. Há brilho de graça em sua história, mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar tudo com clareza. Sua firmeza silenciosa também é forma de testemunho. Seu retorno à oração já é começo de vitória. Sua perseverança, ainda que ferida, tem valor diante do céu. Deus da glória, Deus que veste de luz e poder os que clamam a Ti com sinceridade de coração, intensificamos agora este clamor diante do trono da Tua misericórdia. A batalha espiritual é real. Não é fantasia, não é imaginação, não é superstição. É a realidade invisível que molda o que vemos com os olhos da carne. E por isso não recuamos, não abaixamos a guarda, não nos cansamos de interceder. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da paz e Senhor dos exércitos celestes, neste momento nos posicionamos diante de qualquer potestade que opere nas sombras tentando desgastar esta vida. Toda a legião de trevas que tenha recebido alguma ordem contra este Filho de Deus, seja dissipada agora como névoa que desaparece ao sol da manhã. Toda hostes espiritual do maligno que opere no ambiente desta casa, deste trabalho, desta família,
seja posta em fuga pelo poder do Espírito Santo, que não admite a sombra onde planta sua chama. Declaro, na autoridade que o batismo conferiu a este Filho de Deus, que ninguém toca em um ungido do Senhor sem enfrentar as consequências do céu. O carrasco que planejou o mal vai colher o fruto do que plantou. O perseguidor que ergueu a mão contra este inocente vai perceber que ergueu a mão contra quem tem guardiões celestes. O tirano espiritual que achava ter domínio sobre esta vida encontrou uma fortaleza que ele não é capaz de demolir, porque a fortaleza não é desta pessoa, é do próprio Deus. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel e corajoso, o mesmo que lançou Satanás para longe dos céus com o seu grito de fé. Quem como Deus faz o mesmo agora por este Filho do Altíssimo. Cada espírito de opressão que circunda esta vida, desarmado. Cada entidade maligna que foi enviada para habitar neste espaço, expulsa. Cada influência das trevas que se infiltrou nos pensamentos, nas emoções, nos sonhos, removida pelo fogo do Espírito de Deus. São Bento, doutor e pai da vida monástica, aquele que durante toda a sua existência terrena nunca cedeu ao maligno 1 milímetro de espaço, intercede agora por este Filho de Deus. Que a tua cruz santa, com todas as suas inscrições de vitória, seja o selo visível e invisível desta vida. Vá de retro, Satana. Que o inimigo se retire. Que o adversário reconheça que aqui não há mais terreno para ele. Que o acusador emudece diante da intercessão do céu. Glorioso São Bento, pai abençoado da vida monástica ocidental, aquele cujo nome significa o bendito e cujo exemplo de vida foi uma resposta viva e contínua à chamada de Deus, nós te saudamos com veneração, nós te invocamos com confiança, nós te pedimos que intercedas por este Filho de Deus diante do trono do Altíssimo. Tu, que durante toda a tua vida na terra resististe com firmeza e serenidade a cada tentativa do maligno de te desviar do caminho. Tu, que recusaste veneno e traição sem nunca perder a paz interior. Tu, que fundaste mosteiros onde o louvor a Deus nunca cessou e onde o adversário encontrava apenas portas fechadas. Levanta hoje, do lugar de glória, onde repousas diante de Deus, a tua voz de intercessão por este irmão que te implora. Rogamos a ti, glorioso São Bento, que intercedas para que toda maldade direcionada a esta vida seja convertida em fracasso para quem a enviou. Que toda inveja que corrói por dentro os que não suportam ver este Filho de Deus prosperar seja dissipada pela graça do Altíssimo. Que todo ato de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo que tenha sido realizado com o nome desta pessoa em algum ritual secreto seja anulado, desfeito, destituído de qualquer efeito, porque o sangue de Jesus já cobriu cada letra desse nome. Pedimos também, São Bento querido, que intercedas pela saúde deste Filho de Deus. Que qualquer enfermidade que tenha se instalado no corpo como fruto de opressão espiritual seja identificada e removida pela misericórdia de Deus. Que a vitalidade retorne, que o vigor se restabeleça, que a disposição para viver e para servir ao Senhor seja renovada com cada amanhecer. Pela tua intercessão, que a harmonia volte a habitar neste lar. Que as divisões plantadas pelo manipulador, pelo dissimulado, pelo falso amigo que sorri de dia e trama de noite, que essas divisões se desfaçam como névoa diante do sol. Que os filhos estejam protegidos, que os cônjuges estejam unidos em amor genuíno, que os pais e avós sejam cercados de paz, que toda a família ampliada experimente a sombra protetora de Deus. Que nenhum espírito de confusão permaneça onde São Bento intercede, que nenhum espírito de divisão encontre terreno fértil onde a cruz de São Bento está fincada. Protege, glorioso intercessor, esta vida, estas escolhas, este destino, porque Deus chamou este filho para coisas grandes, e o adversário sabe disso e teme. Valente São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, guardião da Igreja de Deus, aquele cuja missão eterna é proteger os filhos do Altíssimo das investidas do dragão antigo, nós te invocamos agora com toda a fé que este coração comporta. Tu, que apareceste a Daniel em visão
e a Moisés nos caminhos do povo de Deus. Tu que combates no invisível, para que o visível não sucumba ao poder das trevas. Tu que terás papel glorioso no fim dos tempos, quando a vitória final de Deus for proclamada. Ergue-te agora em favor deste filho que precisa da tua presença. São Miguel Arcanjo, rogamos contigo que intercedas para que nenhum mal chegue perto desta vida sem ser interceptado pelas milícias celestes. Que cada dardo inflamado lançado contra esta pessoa seja apagado antes de atingir o alvo. Que cada cilada armada pelo enganador seja descoberta a tempo. Que cada emboscada preparada pela maldade humana ou espiritual seja desmantelada pela sabedoria de Deus. Senhor Jesus, agora direcionamos este clamor especificamente para os inimigos espirituais, as forças invisíveis que operam nas trevas tentando desestabilizar a paz deste Filho de Deus. Tu sabes seus nomes, tu conheces suas estratégias, tu vês as armadilhas que eles armaram mesmo quando este filho não as enxerga. Pai do céu, há forças das trevas que tentam operar no sono, nos sonhos, nas horas de vulnerabilidade, quando o corpo repousa, mas o espírito ainda está exposto. Repreendemos todo espírito que perturba o sono, que envia pesadelos, que planta medo e ansiedade nas horas noturnas. Que este Filho de Deus durma sob a cobertura do Espírito Santo, guardado pelos anjos do Senhor, que vigiam enquanto ele descansa. Há forças de opressão que tentam pousar sobre a mente como uma névoa densa, provocando pensamentos de derrota, de desistência, de que as coisas nunca vão melhorar. Refutamos essas vozes agora. Não são pensamentos verdadeiros, são mentiras do mentiroso, são sugestões do sedutor que quer ver este Filho de Deus desanimado e imóvel. A voz de Deus diz o oposto: levanta, caminha, avança, porque eu estou contigo. Toda hostes espiritual do mal que tenha sido enviada por encantamentos, por sortilégios, por rituais malignos feitos em despachos, em encruzilhadas, em cemitérios, em qualquer lugar onde se trabalhe contra a vida e o bem-estar desta pessoa, seja dissolvida agora pelo poder do sangue de Jesus. Que cada malefício retorne ao remetente sem causar o menor dano a este Filho de Deus. Que cada simpatia, cada búzio lançado, cada cartomancia consultada para prejudicar esta vida, perca completamente sua força, porque o Altíssimo é o único Senhor do destino desta pessoa. Onde há espíritos de divisão operando dentro da família, eles se calam agora. Onde há espíritos de ruína tentando contaminar as finanças, eles são barrados agora pelo poder do Espírito Santo. Onde há espíritos de enfermidade que se instalaram no corpo, aproveitando momentos de fragilidade espiritual, eles são repreendidos agora em nome de Jesus Cristo. Este Filho de Deus não pertence às trevas, pertence ao Pai de luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. São Miguel Arcanjo, que a tua espada flamejante corte agora cada laço que prende esta pessoa a qualquer força contrária à sua bênção. Que os teus anjos formem um círculo impenetrável ao redor desta vida, desta casa, deste carro, deste trabalho, desta família. Nada passa, nada penetra, nada chega sem passar primeiro pela guarda celeste que o Altíssimo enviou. Pai misericordioso, agora erguemos um clamor especial pelos inimigos carnais, aqueles que vestem pele humana, mas carregam em si a disposição de causar o mal, aqueles que sorriam enquanto tramavam a traição, aqueles que frequentavam esta casa ou esta convivência enquanto nutrindo em seus corações a inveja e o ciúme que consome, o hipócrita que se apresenta como amigo, mas aguarda a primeira oportunidade para o golpe, o caluniador que distorce as palavras e espalha veneno nos ouvidos de outros, o dissimulado que usa de encantamentos de personalidade para manipular e controlar. Senhor, não oramos com ódio, não pedimos destruição sobre eles. Oramos primeiro por misericórdia, porque eles também são filhos de Deus que se perderam, que se renderam ao ciúme, que abriram o coração para o adversário e se tornaram instrumentos do mal sem perceber todo o peso do que fazem. Que a misericórdia de Deus os alcance também. Mas enquanto a conversão deles não acontece,
Pedimos que os seus planos maléficos contra este Filho do Altíssimo sejam completamente neutralizados. Que o maldoso encontre barreira onde espera caminho aberto. Que o traidor tropeça nos próprios planos. Que o explorador e o aproveitador que vivem à custa do esforço alheio se vejam sem a sustentação que buscavam. Não por maldição, mas porque Deus simplesmente fecha as portas que este Filho de Deus não deve mais deixar abertas. Protege, Senhor, este filho do pérfido e do infame. Protege da língua grande que fofoca, que difama, que calunia. Protege das redes sociais usadas para envergonhar, para expor, para perseguir. Protege dos olhos do invejoso, que observa cada conquista com amargura e deseja ver tudo desabar. Que esse olhar não tenha poder aqui. Que esse desejo não se materialize aqui. Que o Senhor forme, entre este Filho de Deus e cada inimigo carnal, uma fronteira invisível que eles não conseguem ultrapassar. São Bento, tu que conheces o peso da perseguição humana, tu que foste vítima de invejosos no início da tua missão, e mesmo assim não cedeste, intercede agora. Ensina a este Filho de Deus a caminhar com a serenidade de quem sabe que Deus guarda o que é seu. Que nenhuma palavra de inimigo carnal tenha poder para roubar a paz deste coração. Meu Jesus, vou ser direto agora. Há influências sutis que são quase imperceptíveis, mas que agem lentamente como erosão numa rocha. Não derrubam de uma vez, vão minando por dentro, vão enfraquecendo aos poucos, até que a pessoa acorda sem paz e não sabe por quê. É contra essas influências que oramos agora, porque elas são talvez as mais perigosas precisamente porque são as menos percebidas. A inveja que não vem com xingamentos, vem com elogios que escondem comparação. Há ciúme que não se manifesta com briga, mas com frieza calculada. Há energias negativas que entram por objetos recebidos de presente por quem não quer o nosso bem. Há opressão que se disfarça de simples má fase, de azar recorrente, de coincidências ruins que se acumulam. Senhor, que o teu discernimento nos ilumine para enxergar o que é sutil, e que o teu poder nos liberte do que é invisível. Dissipamos agora, no nome de Jesus, todo o mal que possa ter sido enviado através de olho gordo, através de língua invejosa, através de fofoca que plantou sementes de desonra sobre o nome desta pessoa. Cada palavra negativa pronunciada sobre este Filho de Deus seja neutralizada pelo poder da palavra de Deus que diz que ele é abençoado, favorecido, amado. Cada sombra lançada sobre o brilho desta vida, desfeita pela luz que Cristo é. Toda relação tóxica que drena a energia, que rouba a alegria, que faz a pessoa sentir que precisa se diminuir para ser aceita, pedimos discernimento para ver com clareza e coragem para agir com sabedoria. Não é abandono, é preservação do que Deus plantou. Não é frieza, é custódia do jardim que o Pai confiou a este filho. Libertar deste Filho de Deus toda a nostalgia mórbida de ciclos que precisam ficar no passado, toda a dependência de aprovação humana que roube a liberdade de seguir o caminho de Deus. Todo o peso de culpa que o sedutor usa para manter este filho estagnado, olhando para trás quando o Pai diz, avança. São Miguel Arcanjo, que a tua presença afaste toda a influência sutil que tente se aproximar disfarçada de inocente. Que o teu discernimento celestial ajude este filho a perceber com antecedência os laços que foram armados, e que a graça de Deus o livre antes mesmo que ele precise sentir o peso deles. Senhor, há jovens nesta família que precisam de proteção especial, corações ainda em formação, mentes ainda moldáveis, almas ainda descobrindo quem são, e o inimigo sabe exatamente a vulnerabilidade de cada fase da vida e ataca com precisão cruel. O maligno oferece aos jovens substitutos baratos para a sede profunda que só Deus pode saciar. Oferece drogas onde deveria haver paz. Oferece vícios onde deveria haver propósito. Oferece más companhias onde deveria haver comunidade saudável. Oferece mentiras sobre identidade onde deveria haver a voz de Deus dizendo, eu te conheço e te amo como eres. Pai do céu, cobrimos cada jovem desta família com o sangue precioso de Jesus.
Que o sedutor não encontre entrada através da curiosidade natural dessa fase da vida. Que o corruptor não consiga transformar a sede de experiência em caminho de destruição. Que o adversário, ao tentar se aproximar desses jovens, encontre o glorioso São Miguel Arcanjo postado à frente, com a espada erguida e o nome de Deus na boca. Protege-os de acidentes nas estradas, nas festas, nos trajetos de ida e volta. Protege-os de influências digitais que normalizam o que Deus chama de desvio. Protege-os de bullying, de perseguição, de humilhação que tenta destruir a autoestima antes que ela se firme. Protege-os de relacionamentos que amam com controle e que ferem com ciúme possessivo. E mais do que os proteger do mal, Senhor, atrai-os para o bem. Que esses jovens encontrem na fé não uma prisão, mas a maior liberdade que já experimentaram. Que encontrem na oração não uma obrigação, mas o mais íntimo encontro com o amor que sempre buscaram. Que a igreja seja para eles um lar, não um fardo. São Bento, tu que acolheste jovens em teus mosteiros e os formaste na sabedoria de Deus, intercede por cada jovem desta família. Que eles encontrem guardiões humanos, mestres, sacerdotes, líderes de grupo de oração, que os guiem com a mesma paciência e amor com que tu guiaste os teus monges. Deus provedor, Jeová Jiré, Senhor que vê a necessidade antes que a boca pronuncie o pedido. Vimos diante de ti com as mãos abertas e o coração confiante, não exigindo, não querendo ditar os meios, mas crendo com firmeza que tu sabes o que falta e que tens poder e vontade de suprir. Onde há dívidas que pesam, onde há contas que tiram o sono, onde há obrigações financeiras que parecem maiores do que os recursos disponíveis, pedimos que a mão de Deus opere. Não pedimos riqueza pelo bem da riqueza. Não pedimos abundância para gastar em consumismo compulsivo. Pedimos estabilidade, pedimos fluxo financeiro positivo, pedimos a possibilidade de quitar o que foi contraído em momentos difíceis e de caminhar com a dignidade de quem honra seus compromissos. Que portas sejam abertas para oportunidades que este Filho de Deus ainda não enxerga. Que a multiplicação dos recursos aconteça não como mágica, mas como fruto da bênção de Deus sobre o trabalho fiel. Que a provisão divina constante sustente cada necessidade desta família, a moradia, o alimento, a saúde, a educação dos filhos, o sustento dos pais idosos. Repreendo em nome de Jesus todo espírito de ruína financeira que tenha sido instalado por rituais ou simplesmente por inveja pronunciada sobre a prosperidade desta pessoa. Repreendo o espírito de escassez que faz a pessoa crer que ela não merece mais, que isso é o que a vida tem de melhor para ela. Não, Deus é o Pai de toda a abundância, e a herança dos filhos de Deus não é miséria. É suficiência com graça, é fartura com propósito, é administração do dinheiro com responsabilidade diante do Senhor. São Bento, que viveu a santa pobreza sem jamais ser escravo da escassez, que construiu mosteiros com as mãos e a fé, intercede para que este Filho de Deus também veja os frutos do seu trabalho benditos pelo céu. Que cada investimento frutifique, que cada colheita seja abundante após o esforço honesto. Que a liberdade financeira responsável seja uma realidade crescente nesta família. Cristo médico das almas e dos corpos, tu que curaste o paralítico junto à piscina de Betesdá, tu que devolveste a visão ao cego de nascença, tu que com uma palavra acalmaste a febre da sogra de Pedro, ainda curas hoje. Não paraste de curar, não esgotaste o poder de restaurar. E diante desta pessoa que pode estar carregando no corpo o peso de uma enfermidade, clamamos, toca nela com as tuas mãos sanadoras. Se há órgão adoecido que os médicos ainda buscam entender, que o Criador do corpo humano conheça o que a medicina ainda não descobriu, e que a graça da cura preceda ou acompanhe o tratamento. Se há dor crônica que rouba a alegria das manhãs, que a mão de Deus sobre ela e a intercessão de São Bento e São Miguel Arcanjo tragam o alívio que a farmácia não conseguiu. Se há enfermidade que abala a vitalidade, o vigor, a força, que a restauração comece agora, silenciosamente, profundamente, onde os olhos não enxergam, mas onde Deus opera. Revitalização deste corpo,
rejuvenescimento desta energia, recuperação desta saúde que foi minada por anos de pressão, de estresse, de noites mal dormidas, de preocupações que pousaram no corpo como peso físico. Fortalecimento desta imunidade que precisa ser robusta para enfrentar tudo o que vem pela frente. E cura emocional também, Senhor, porque há feridas que não aparecem nos exames, mas que doem tanto quanto as físicas. Feridas de rejeição antiga, dores de abandono que nunca foram totalmente choradas, mágoas de traição que ficaram guardadas porque a gente tem que ser forte. Senhor, este filho pode agora deixar sair. Pode chorar diante de Ti sem vergonha. Pode derramar as lágrimas que ficaram represadas. Pode apresentar ao médico dos corações cada ferida emocional que carrega há anos. Que a paz e a serenidade do Espírito Santo, que transcende todo entendimento humano, pouse sobre este coração agora. Que o equilíbrio e a harmonia interior sejam restaurados. Que o ânimo, a disposição e a alegria de viver retornem, não como emoção superficial, mas como fruto maduro de uma alma que se encontrou com o amor de Deus. Senhor, há uma dimensão mais profunda ainda, a dimensão da alma. E talvez seja aqui que a batalha mais intensa aconteça, porque é aqui que o adversário quer vencer de verdade. Não basta para ele adoecer o corpo ou perturbar as finanças. Ele quer a alma, quer distância de Deus, quer o silêncio da oração, quer o abandono dos sacramentos, quer que este filho chegue um dia ao pé da cama e não tenha mais nada a dizer ao Pai. E por isso oramos agora com mais urgência ainda pela alma deste Filho de Deus. Que toda ferida espiritual produzida por pecado, por afastamento, por fases de frieza na fé, seja curada pela misericórdia que não tem fim. Que todo ressentimento contra Deus, essa raiva íntima de quem sentiu que o Pai não respondeu numa hora crítica, seja processado com honestidade e curado pela revelação do amor que nunca abandona, mesmo quando não é sentido. Que a intimidade com Deus seja restaurada, que a oração deixe de ser um dever frio e se torne de novo um encontro vivo. Que a missa, a confissão, a comunhão, que esses tesouros sacramentais recuperem para este Filho de Deus o sabor que talvez tenham perdido com o tempo. Que a palavra de Deus viva de novo quando lida, que queime como brasa no coração, como queimou para os discípulos no caminho de Emaús. Paz interior profunda. Não a paz que o mundo dá, passageira, dependente das circunstâncias, mas a paz que Cristo mesmo prometeu. Aquela que permanece no meio da tempestade, que sustenta quando tudo balança, que consola quando a lógica humana não encontra resposta. São Miguel Arcanjo, que a tua missão inclui guardar as almas. Guarda esta aqui. Que nenhuma voz do adversário encontre eco nesta alma. Que cada sugestão de afastamento de Deus seja imediatamente silenciada. Que este Filho de Deus permaneça ancorado no amor do Pai como uma árvore de raízes profundas, que os ventos dobram, mas não arrancam. Senhor Deus, agora estendemos essa cobertura de proteção sobre cada pedra desta casa, sobre a porta de entrada que recebe visitas que nem sempre chegam com intenções puras, sobre os quartos onde os filhos dormem e onde o descanso precisa ser sagrado, sobre a cozinha onde se prepara o alimento que sustenta os corpos e onde conversas acontecem que moldam os ânimos, sobre o quintal, o jardim, cada metro quadrado deste lar. Consagramos esta residência ao Deus vivo. Declaramos que este é um lar onde Cristo reina, onde o maligno não tem permissão de habitar, onde as bênçãos do céu têm acesso livre e as influências das trevas encontram porta fechada, cada cômodo santificado, cada parede ungida pela presença do Espírito Santo, cada ambiente transformado num espaço de graça onde anjos do Senhor têm acesso irrestrito. Que a harmonia familiar seja característica constante deste lar. Que as divergências naturais entre pessoas que convivem sejam resolvidas com diálogo, com paciência, com o amor que suporta tudo que São Paulo descreveu em Coríntios. Que não haja espaço para o espírito de divisão que tenta plantar ressentimentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Que o perdão seja rápido, que a reconciliação seja genuína, que a paz seja cultivada como um jardim que precisa de cuidado diário. Proteção também sobre os bens materiais,
O carro que carrega a família nas estradas, as ferramentas de trabalho que são o sustento desta casa, os equipamentos, os animais de estimação que fazem parte da família. Que o adversário não consiga prejudicar o que é necessário para a vida e o bem-estar desta família. São Bento, que transformou cada mosteiro numa casa de Deus, faz o mesmo por este lar. Que tua intercessão transforme este espaço familiar num lugar onde o sagrado é cultivado, onde a fé é vivida no cotidiano, onde os filhos crescem vendo os pais orarem e aprendem que a oração não é coisa de emergência, mas de todo dia. Declaro e proclamo agora com toda a força desta fé que arde aqui dentro. A proteção está estabelecida. A blindagem está firme. O inimigo foi barrado. Os guardiões celestes estão posicionados. São Miguel Arcanjo está postado à frente com a sua espada. São Bento intercede com a sua cruz erguida. E sobre tudo isso, o sangue de Jesus Cristo cobre, sela e garante o que nenhuma força das trevas consegue reverter. Este Filho de Deus não é mais o mesmo de antes de começar esta oração. Algo se moveu no espiritual, algo foi quebrado, algo foi desfeito, algo foi restaurado. E mesmo que os sentimentos não confirmem agora, a fé proclama, a graça foi derramada. O que foi pedido em conformidade com a vontade de Deus está sendo respondido. O que foi repreendido em nome de Jesus não tem como permanecer. Que essa certeza não seja apenas emoção de momento, que ela se torne convicção profunda, âncora espiritual, fundamento sólido sobre o qual este Filho de Deus constrói os próximos dias com coragem e confiança. Você tem proteção, você tem guardiões, você tem um Pai que nunca te perdeu de vista, nem nos momentos mais escuros, nem nas fases mais confusas, nem nos dias em que a fé parecia ter sumido. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que não depende da nossa. Obrigado porque tu ages mesmo quando duvidamos. Obrigado, São Bento, pela tua intercessão constante diante do trono de Deus. Obrigado, São Miguel Arcanjo, por cada batalha que você trava em favor dos filhos do Altíssimo, muitas vezes sem que eles sequer percebam. A vitória é do Senhor, e nós somos os beneficiários desta vitória. E agora, meu irmão, chegamos ao momento mais sagrado desta oração. Vamos elevar juntos a nossa voz ao Pai com as palavras que o próprio Cristo nos ensinou. Se puder, levante as suas mãos, abra o coração e ore comigo com toda a fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Antes de encerrar, preciso falar direto com o seu coração, com a mesma franqueza de um amigo que se importa de verdade. Talvez você tenha orado agora. Talvez tenha sentido aquele calor no peito, aquela sensação de alívio, aquela paz momentânea que chega durante a oração. E isso é real, é genuíno, é a presença de Deus tocando você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que vai custar um pouco responder com honestidade. Quando essa oração terminar, como você vai viver? Porque tem gente que ora 1 hora por dia e vive 23 horas como se Deus não existisse. Tem gente que pede proteção espiritual, mas continua consultando o horóscopo, continua fazendo simpatias,
continua com práticas que abrem as mesmas portas que a oração fecha. Tem gente que pede libertação de vícios e amarras, mas não dá a Deus a chave dos ambientes onde esses vícios respiram. A blindagem espiritual não é um feitiço que age automaticamente sem a sua cooperação. São Bento e São Miguel Arcanjo intercedendo por você é uma graça imensa. Mas essa graça trabalha junto com as suas escolhas, não no lugar delas. O inimigo não pode tocar em você, mas você pode abrir a porta para ele. E Deus respeita demais a sua liberdade para entrar na sua vida à força. Então a pergunta que fica não é apenas: você foi abençoado hoje? A pergunta que fica é: qual escolha você ainda não fez que Deus está esperando? Qual área da sua vida ainda resiste à santidade? Qual vício ainda é tratado como hábito e não como corrente? Qual prática ainda é mantida na sombra porque você sabe que ela contradiz tudo o que acabou de pedir? Você é uma pessoa cheia de energia e de presença divina. Deus plantou em você um brilho que o adversário quer apagar e não consegue. Você tem uma personalidade que foi criada para iluminar os ambientes que frequenta, para ser referência de fé, para ser aquele que quando entra a paz aumenta e quando sai a saudade fica. Isso é quem você é em Cristo. Mas esse potencial floresce plenamente quando as escolhas diárias se alinham com a identidade que Deus declarou sobre você. Busca os sacramentos, a confissão que liberta, a comunhão que alimenta, a missa que te coloca no Calvário e na ressurreição ao mesmo tempo. Cultiva a oração como encontro e não como ritual mecânico. Lê a palavra de Deus não como dever religioso, mas como carta de amor do Pai. E se hoje, ao final desta oração, você sentiu no coração que algo precisa mudar, não deixe para amanhã. Amanhã o adversário vai trabalhar para que o coração endureça de novo, para que a urgência arrefeça, para que a decisão que Deus está chamando seja adiada mais uma vez. Não adies. O tempo de graça é agora. Senhor Jesus Cristo, com imensa gratidão encerramos este momento de oração poderosa e sagrada. Obrigado por cada pessoa que esteve presente aqui em espírito, com fé, com esperança, com o coração aberto para receber a Tua graça. Obrigado porque Tu nunca te cansas de atender, nunca te frustras com a nossa necessidade, nunca desvias o olhar de quem clama. Graças a Ti, glorioso São Bento, que intercedeste com fidelidade e amor. Que a Tua cruz santa continue sendo o símbolo de vitória sobre o mal que ela sempre foi, e que cada filho de Deus que a carregou no coração durante esta oração sinta os efeitos dessa proteção nos dias que vêm. Graças a Ti, valente São Miguel Arcanjo, guardião fiel, guerreiro de Deus. Que a Tua missão de proteção continue sobre cada vida que foi apresentada diante do trono do Altíssimo hoje. Que Tua presença seja sentida nas estradas, nos lares, nos trabalhos, nos sonhos desta família que se rendeu à proteção divina. Graças, Maria Santíssima, Mãe de toda graça, que intercede sem cessar pelos Teus filhos. Que o Teu manto maternal cubra cada pessoa que ouviu esta oração e que a Tua presença seja conforto e força para os dias que vêm. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes de todos que oraram aqui. Que a graça alcançada neste momento se manifeste em bênção concreta na vida de cada um, em saúde restaurada, em relações reconciliadas, em caminhos abertos, em inimigos desarmados, em noites de sono tranquilo, em manhãs de esperança renovada. A vitória é do Senhor, e nós somos os herdeiros desta vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.